O neuropsicólogo Eric Marangoni, e hoje trouxe uma reflexão aqui. Estava, na verdade, fazendo uma reflexão acerca das temáticas do dia hoje, tanto de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos e de Naranon, que é a literatura voltada aí para os familiares. E achei bem interessante que o tema, na verdade, os temas, né, batem bem no projeto que eu tenho retomado aí sobre dependência química e suas consequências. E achei engraçado porque realmente acontece quase que diariamente comigo isso, e acredito que com muito mais pessoas aí, muito mais dependentes químicos, familiares, e até com, na verdade, os normóticos, como se brinca, né? As pessoas que não possuem o transtorno por uso de substância. Uma das literaturas de narcóticos anônimos de hoje diz que não é um teste, né? Que o dependente químico, geralmente nós adictos, temos uma velha maneira aí de reagir às coisas quando acontecem, né? Situações do dia a dia, e que muitas vezes joga-se aí a responsabilidade, né, numa questão de ser um teste, de que Deus está nos testando, de que a vida está conspirando, e que na verdade nada mais é do que questões da vida mesmo, né? Consequências que a própria questão do uso trouxe e trará, né, ao longo da vida em si, mas para a manutenção da recuperação, principalmente, é bem complicado, né? Principalmente quando a literatura fala de grandes perdas aí, mas eu nem preciso ir para grandes perdas, né? Eu vejo e vivo, né, muitas vezes no meu dia a dia, coisas que parece realmente ser aí um teste para minha recuperação, para minha sobriedade, porque a minha mente ou a doença grita alto, pedindo muitas vezes, né, e desejando fazer o uso, mas a parte consciente, aí, a parte da recuperação, né, e a utilização das ferramentas faz com que eu permaneça limpo, só por hoje, né, mas para sempre, como eu costumo brincar, mas é uma realidade para mim, né? Costumo sempre dizer isso. E a literatura de AA trouxe uma reflexão mais interessante ainda, que infelizmente, né, a maior parte aí dos dependentes químicos só conseguem realmente aí pedir ajuda para um poder superior, da maneira como cada um concebe, ou para qualquer tipo de ajuda, e aceitar qualquer tipo de ajuda quando chega, no fundo do poço, né? Uma questão seríssima, isso é muito comum, infelizmente isso, mas que eu tenho orado sempre e buscado para que não seja assim, né, com todos os dependentes químicos aí, com os adictos ainda na ativa, né, porque muitos não sobrevivem. Tive dezenas, talvez, aí de ex-pacientes, de colegas e até de amigos que infelizmente não suportaram aí mais um uso e acabaram perdendo, né, a vida por conta de abuso e tudo mais. Então fica aí a coisa, né, por que chegar no fundo do poço, né? Não tem necessidade. Eu brinco e digo sempre que o fundo do poço pode ser o agora já, né? Seja qual for a situação, a gravidade que esteja, né, em relação aí ao uso, que você considere, né, aqueles que estiverem aí no uso já como o fundo do poço, né? Como as literaturas dizem, né, não precisa chegar nesse momento trágico para realmente buscar um caminho de fé, né? Que cada um de nós aí possa buscar esse caminho de fé, antes mesmo de chegar ao fundo do poço, né? É possível, então vamos lá, né, em busca aí dessa recuperação. E a literatura de Naranon, que é voltado para os familiares, também trouxe uma questão
muito bacana e que é uma consequência também aí da dependência química, que muitos de nós acaba tendo como é que eu vou dizer, um prejuízo grande aí, que é quando os nossos familiares começam a mudar de atitude e que, na verdade, é uma forma de favorecer a recuperação, mas muitos de nós ainda vê, principalmente aqueles que estão iniciando, ainda não possuem uma estratégia comportamental, né, para lidar ainda com as frustrações, lidar ainda com as consequências, e aí fica no que o pessoal chama de mimimi, né? Ah, porque minha família, meu, sua família não faz nada, né? Ninguém é responsável pelo comportamento do outro. Por mais que minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas tias, seja lá quem for, fale o que quiser, eu só me sinto, né, prejudicado ou me coloco em situação de prejuízo se eu quiser. Se eu simplesmente conseguir me regular emocionalmente naquele momento e tocar a sobriedade do jeito que ela precisa, a minha sobriedade precisa, eu não vou ter problema nenhum. Meus pais podem mudar a atitude que for, que eles não vão me prejudicar. Infelizmente, a maior parte dos dependentes químicos trazem essa questão. Ah, é um teste, é por causa do outro. Quem não é o outro? Nada. Para com essa situação, com essa história, né, de projetar, de jogar para o outro a responsabilidade, porque não é. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é nossa, dependente químico. Bem como a responsabilidade dos pais, dos familiares, e seja lá quem for, é de cuidar da vida deles também, né? Não, eles podem sim colaborar com a nossa recuperação quando buscam fazer aquilo que é necessário, e importante. Mas se não é responsabilidade dele me ajudar a ficar sóbrio. Não é responsabilidade de ninguém. Óbvio que a gente conta e deve-se contar com o apoio, com o que é chamado de rede de apoio, legal, maravilha, mas não colocar sobre o outro, projetar sobre o outro, né, essa responsabilidade. Então, as temáticas hoje aí trazem essa reflexão bem bacana, né, de que cada uma das consequências que nós temos, né, é possível superar desde que a gente tenha como é que eu vou dizer, minimamente aí um contato com o poder superior, cada um da maneira como compreende, né? No meu caso é Jesus, é Deus, e Ele está comigo a todo momento em que eu converso com Ele, a qualquer momento, né? Eu atribuo a Ele aí toda a responsabilidade pela minha recuperação. Por mais que algumas vezes, já até esses dias eu ouvi de que um familiar disse que ele era o responsável por eu estar bonzinho. Achei super legal, né? 12 anos lutando com a dependência química, lutando com a minha própria mente, consequência minha, né? De mais ninguém. E ouvir algo desse tipo, né? Que só estou bonzinho por conta da atitude da pessoa. E que é uma consequência que eu estou vivendo, mas não deixa de ser. Muitos familiares, infelizmente, em momentos complicados de conflito, de desregulação emocional, vão falar o que quiserem, mas eu também não posso utilizar isso como um subterfúgio para poder fazer uso da substância. E acontece, minha mente faz menções, faz movimentos que até eu tenho hora que eu falo, não é possível que está passando isso na minha cabeça. Mas é realidade, é a consequência que eu tenho que lidar. E cada um de nós, cada dependente químico, cada familiar tem a sua dependência, tem a sua consequência, perdão. Mas no final das contas, quando eu busco uma rede de apoio, quando eu busco fazer aquilo que é importante, aquilo que é necessário, eu consigo ficar mais um dia em sobriedade. E mais um dia em sobriedade vale uma vida inteira para quem já viveu isso e sabe perfeitamente, né? Não só o dependente químico, quanto o familiar em si. Enfim, que a gente possa entender, né, que a vida não é um teste, os conflitos não são um teste, são consequências aí daquilo que é a vida em si, né? E existe um caminho aí, que é o caminho da fé,
para recuperação, de mudança de atitudes, de mudança de comportamento, de mudança de pensamento, né? A própria introdução aí de uma espiritualidade faz e fará com que qualquer dependente químico ou qualquer outro ser humano consiga viver uma vida aí bacana, né? Tranquila, com os conflitos, mas com menos intensidade, né? Que a gente possa meditar aí nisso e seguir a nossa recuperação. Legal? Um abraço aí a todos. Tchau, tchau.